Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5, para terminar. Entremitentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos ou Gadarenos. Meus irmãos, o tema da mensagem que eu vou pregar hoje está baseado na primeira frase do versículo 35 que lemos, na verdade na segunda frase. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. É isso que eu vou pregar hoje: passemos para o outro lado. Você pode repetir essa frase? Passemos para o outro lado. Nessa versão aqui, que é a mesma minha, passemos para a outra margem. Mas eu quero utilizar passemos para o outro lado. Há algum tempo o Espírito Santo me fez olhar para essa experiência de Jesus, que nessa altura já estava em pelo menos na metade do seu ministério, já com um ministério bem consolidado. E o texto diz que já era tarde. Durante algum tempo eu lecionei geografia secular e no seminário também, e algumas regiões têm características muito particulares, e essa região específica é uma região muito apaixonante. Eu lecionei geografia, então visitei muito Israel pela internet. Nunca estive em Israel, mas pela internet, pelos livros, visitei muito essa terra. E algo curioso nessa geografia aqui do Mar da Galileia, uma área cercada por montanhas, é uma região de variações climáticas muito extremas. E em menor proporção, eu entendo, de variações climáticas, porque até há pouco tempo, há 1 ano e meio atrás, eu morava numa montanha, eu morava em Petrópolis, e Petrópolis faz várias estações do ano em um dia só. Você acorda com um dia ensolarado e daqui a pouco o tempo vira, chove, o sol volta de novo, e todo petropolitano anda com casaco e guarda-chuva na bolsa. Há regiões onde mudanças radicais no clima são marcantes, e nessa região da Galileia é muito comum mudanças repentinas, sobretudo no Mar da Galileia. Por isso que esse não é o único episódio onde Jesus passa por uma tempestade. É uma região comum de ter tempestade por causa dessa característica
geográfica de mudança repentina do tempo. Por isso é importante essa narrativa do Evangelho que diz que já era tarde. Por que que é importante? É importante porque por essa característica de mudança repentina no clima, não era comum essa travessia a certa hora do dia, era mais comum que ela acontecesse num momento mais tranquilo, mais cedo. E aí o autor, o Marcos, ele escreve que já era tarde. Então é significativo o fato de ser tarde. Se Jesus então vai se expor a essa travessia, uma pergunta me saltou e me levou à reflexão que eu vou compartilhar com vocês. O que tem do outro lado? O que tem do outro lado tão importante a ponto de fazer Jesus, depois de um dia cansativo? Se você ler a narrativa do capítulo 4, foi um dia muito intenso, meus irmãos. Um dia de muitos milagres, um dia de muito trabalho. Nessa altura do ministério de Jesus, os dias têm sido muito intensos. Há uma outra citação retratando esse mesmo período do ministério de Jesus, que ele não conseguia parar para comer. Depois de um dia intenso, estressante, onde ele prega, onde ele ensina, expulsa demônios, cura enfermos, o natural e a expectativa natural é que o expediente termine, porque já é tarde. A pergunta aliás, essa noite é uma noite de muitas perguntas. É tarde para quê? É tarde para quem? Ele escreve que já é tarde baseado na perspectiva natural, de que não é comum atravessar o mar naquele momento, e de que o dia já estava terminando, e esse dia foi um dia intenso. Por isso ele diz, já sendo tarde. E aí Jesus surpreende a todo mundo com essa declaração, incomum e de certa forma até inconveniente. Nós vamos para o outro lado. Note, meus irmãos, que Jesus não faz uma pergunta, não propõe um debate, não faz uma mesa, não faz uma enquete no grupo do WhatsApp apostólico. Quem é favorável a nós atravessarmos para o outro lado? Quem não é favorável? Não, Jesus não pergunta, Jesus não debate, Jesus não propõe, Jesus simplesmente diz, nós vamos para o outro lado. Já está decidido, a despeito do cenário, a despeito do horário, a despeito do perigo, a despeito de qualquer risco, nós vamos atravessar para o outro lado. É típico de Jesus contrariar a nossa agenda. É típico de Jesus contrariar nossas previsões. É típico de Jesus quando nós dissemos que o dia está terminando e ele dizer, está apenas começando. É típico de Jesus colocar inícios em momentos que parecem o fim. A pergunta volta, o que tem do outro lado? Eu já vou acabar com o mistério. Eles estão na Galileia. E a Galileia é a base ministerial de Jesus. Mais uma vez cito a geografia que eu conheço tão profundamente da internet. A Galileia é um lugar lindíssimo, irmão. Aprazível, clima agradável, bonito. A Galileia, eu vou fazer uma comparação de onde ele está, para onde ele está indo. A Galileia seria a Barra da Tijuca. E o outro lado é Decápolis. Decápolis já é um território estrangeiro. Decápolis já é além da fronteira da nação. E a Decápolis se chama assim porque são 10 cidades. É um conglomerado de 10 cidadelas que formam um conjunto chamado Decápolis. Diferente da Galileia, é um lugar
feio. Se a Galileia fosse a Barra da Tijuca, eu posso falar aqui, primeiro porque eu moro. Eu moro, nascido e criado, e vivo lá ainda. E segundo porque não está na live, ninguém vai cortar para mim. Nessa época tá perigoso, qualquer coisa que você fale. Gente, essa geração tá muito mal resolvida emocionalmente. Qualquer coisa, uma milindra. Se a Galileia é a Barra da Tijuca, Decápolis é Belfor Roxo. E na última vez que eu vim aqui, teve alguém que falou comigo: eu sou de Belfor Roxo. Bem-aventurado és. Irmão, Belfor Roxo tem nomes improváveis. Tem um lugar em Belfor Roxo que se chama Bafo do Porco, irmão. É um bairro, se chama Bafo do Porco. Aí o ônibus vem assim, via Bafo. Eu cresci na minha rua. A minha rua, o apelido pitoresco da minha rua era, na minha infância, era Sovaco da Cobra. Gente, sabe? Eu vou parar por aqui, porque tem nomes que nem convém falar na congregação dos santos. Eu estou desenhando isso tudo aqui, até expondo minha origem, para você entender o nível de tensão que a fala de Jesus carrega. Porque a Galileia, além de ser um lugar bonito, aprazível, confortável, é também familiar. Mais da metade dos discípulos de Jesus eram da Galileia. Há relatos históricos de que Jesus tinha residência fixa na Galileia. Ele tem tanta identificação com a Galileia que ele é chamado de Galileu, sem ser, porque provavelmente ele de fato mora lá. Alguns dos milagres mais extraordinários Jesus fez na Galileia. Ele curou aquele paralítico que desceu do teto. Ele fez a pesca maravilhosa naquela região. Então na Galileia o ministério de Jesus flui, na Galileia o ministério de Jesus bomba. A Galileia, além de ser um lugar confortável, agradável, é um lugar onde o ministério está dando certo. Então, do ponto de vista técnico, estratégico e humano, não faz o menor sentido sair da Galileia, sendo já tarde, e ir para Decápolis. E aí eu volto para a pergunta e vou responder agora: o que tem do outro lado capaz de fazer Jesus fazer uma mudança tão radical na sua rota? A resposta é simples. Do outro lado tem uma coisa que move o coração, a vida e o propósito de Jesus: vidas, pessoas. Do outro lado tem uma alma para ser transformada, tem uma família para ser transformada, tem uma casa que vai ser transformada, tem um endemoniado que vai ser liberto. Do outro lado tem uma vida. Eu não sei se isso te anima, mas por uma vida Jesus atravessa uma tempestade. Por uma vida Jesus quebra protocolos. Por uma vida Jesus muda a sua agenda. Por uma vida Jesus se arrisca. Por uma vida Jesus atravessa o mar. Por uma vida ele abandona um ministério de sucesso para ir para um lugar improvável. Porque o que move a agenda de Jesus não são os valores dessa terra, mas aquilo que é precioso: meu irmão, essa palavra de hoje é uma palavra de esperança, motivação e fé, para você crer, para você se animar, porque Jesus faz o que tiver que fazer para transformar a realidade. Jesus atravessa a Galileia e vai para o outro lado, e eu quero falar rapidamente sobre o processo da travessia e o que acontece na travessia. Primeira coisa, na travessia, os discípulos vão viver uma experiência sobrenatural. No processo de travessia vem uma tempestade. Como eu disse, não é alguma coisa estranha, mas é uma coisa terrível. Embora eles já tenham vivenciado algo próximo, eles são pescadores, em sua grande maioria, a proporção dessa tempestade não é natural.
Há até quem aposte que essa tempestade não é só uma questão climática, mas é uma ação demoníaca. É uma ação demoníaca prevendo aquilo que vai acontecer do outro lado, porque o inferno é super atualizado. Eu gosto muito da narrativa de Apocalipse, quando apresenta o diabo como o dragão, a antiga serpente. O que é um dragão? Vamos teologizar um pouco isso aqui. Dragão nem existe, é uma figura mitológica que tem corpo de serpente, cabeça de leão e asas de águia. A serpente é uma cobra, você sabe. Então por que em Gênesis o diabo usa uma serpente, em Apocalipse o diabo se manifesta como dragão? Porque entre Gênesis e Apocalipse tem milhares e milhares de anos. Em Gênesis, uma serpente era o mais tecnológico que o diabo podia usar. Ela era mais astuta dentre as alimárias, segundo o texto, é o melhor que tem. O diabo sempre vai usar o melhor recurso para cumprir o seu propósito de destruir. É por isso que a gente não pode ter milindre e fazer o melhor. É por isso que a gente não pode ter preconceito na igreja, ter o melhor recurso, ter o melhor microfone, ter o melhor computador, ter a melhor estrutura. Aí o religioso fica, por que a gente não está numa palhoça? Porque se o Espírito Santo está, não precisa de tudo isso aqui. Sim, porque lá atrás ele lutava com serpente, mas agora nós estamos lutando com dragão. E se o diabo investe para destruir, Jesus investe para salvar. Se o diabo... Meu Deus, eu estou animado para pregar hoje. Eu sempre venho pensando, vou devagarzinho. Vou beber uma aguinha para me aquietar. A mensagem é simples, meus irmãos. Se o diabo investe pesado para cumprir o seu propósito de destruir vidas, famílias e projetos, Jesus investe ainda mais, Jesus se expõe ainda mais, Jesus coloca o seu barco, os seus discípulos e a sua vida no meio de uma tempestade. Jesus não mede recursos, e a gente também não pode medir recursos quando o assunto for vidas transformadas. E aí no meio da tempestade, como eu disse, muito provavelmente uma investida no mundo espiritual, Jesus está dormindo. Gente, que sono é esse? Que não, até é plausível a pergunta dos discípulos. Qual é, Senhor? Será que o Senhor não vê que está ruim? Você está dormindo, gente. Parece que o embalo ainda facilitou. Ainda facilitou o sono. Sabe? Porque aquilo que é temor para os discípulos, aquilo que domina-os, para Jesus não é. Jesus simplesmente levanta, e eu vou ser rápido aqui, porque não é sobre a tempestade que eu quero falar. Jesus diz para o vento, ó, fica quieto. Jesus diz para o mar, calma, acalmou, e é aqui que eu quero falar. Os discípulos, que nessa altura já tem mais ou menos 2 anos andando com Jesus, depois desse milagre, pensam, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. A pergunta é, por que ir para o outro lado? Porque é só nas travessias que nós vamos experimentar o poder de Deus. É só no calor das travessias, é só quando saímos da nossa zona de conforto e assumimos o risco de viver o propósito de Deus, que nós vamos viver momentos como os discípulos viveram, de tirar o fôlego e dizer, essa faceta de Jesus eu não conhecia. Quem não se propõe a sair da sua zona de conforto, sabe por quê, irmão? O João Calvino, teólogo João Calvino, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E eu, refletindo sobre isso, nosso coração tem um potencial. Em via de regra, a gente sempre considerou idolatria a veneração de imagens praticada grande parte pelos irmãos católicos. A gente sempre entendeu que idolatria era a veneração de imagens.
Mas idolatria é muito mais do que idolatrar uma imagem. Qualquer coisa que assuma um lugar demasiado no seu coração é idolatria, é uma prática idolátrica. E a maior tentação de idolatria que o coração humano tem é a idolatria do controle. O nosso coração tem uma terrível tendência a querer controlar. O quê? Nós queremos controlar tudo, inclusive a nossa própria vida. Por isso que Jesus disse: todo aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. E todo aquele que aceitar perder a sua vida por mim, vai ganhá-la. Quando nós saímos do porto e entramos no mar, em meio à tempestade, nós experimentamos perder o controle. E quando nós perdemos o controle, e Jesus está no barco, nós experimentamos que Jesus assuma o controle. Algumas vezes Deus vai permitir, ouça isso aqui, algumas vezes Deus vai permitir que você perca o controle, outras vezes Ele vai patrocinar. Algumas vezes Deus vai permitir que o vento sopre, outras vezes Ele vai patrocinar o sopro do vento. Para quê? Para você perder o controle, porque o controle não é só uma mania, o controle é um ídolo, o controle é um Deus, e o controle é antítese da fé, porque a fé é ser governada por Jesus. Então, se você controla, mas se você perde o controle, Jesus controla. No auge do descontrole, eles vão até Jesus e dizem: o Senhor não está vendo que o barco está afundando? E aí Jesus assume e controla rapidinho. Duas notícias, uma boa e uma melhor ainda. Primeira notícia: se você está perdendo o controle, muito provavelmente está na hora de você entregar o controle para Jesus. Se você não sabe o que fazer, agora, irmão, vamos ser realistas, eu não sei vocês. Qual que é o problema? Por que eles demoram tanto a chamar Jesus? Porque eles são especialistas. Como eu não sou especialista, na primeira soprada diferente daquele vento eu já tinha chamado. Eu não critico em nada aos discípulos. Para mim, eles demoraram até muito para chamar. Por que eles demoraram? Porque eles são pescadores, eles vivem no mar, eles dominam. E aí, porque eles dominam, eles vão fazendo o que dá. E aí, quando eles veem que o negócio está tenso, aí eles vão acordar Jesus. Entende? Eles têm o controle, até certo ponto. Quando eles não controlam mais, eles chamam Jesus. E aí, Jesus acalma o mar e eles vão fazer essa declaração. Quem é esse? Ah, meus irmãos, que nós sejamos levados para esse lugar, para esse nível, onde nós vamos perder completamente o controle, mas nós vamos experimentar, conhecer uma parte de Jesus, que nós não conhecemos ainda. Nós vamos viver experiências sobrenaturais, nós vamos ver a mão do Senhor, e nós vamos dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem tem fé para receber essa palavra? Em 2012 eu vivi um capotamento. Não sei quem que já capotou de carro, é horrível. E eu percebi o carro virando. E o carro teve perda total. Foi na Dutra o capotamento. E a gente, estava eu, minha esposa, minha mãe e minha irmã. O carro ficou muito destruído e o bombeiro veio nos resgatar, e a gente estava muito ferido na mesma ambulância, e o bombeiro era crente, não sabia de quem se tratava e também não sabia se a gente ia sobreviver, e aí ele decidiu pregar o evangelho para a gente, crente, discípulo de Jesus, Josué é o nome dele, e ele virou para a gente assim, ele começou assim, nas entrelinhas, né? Ele disse o seguinte: eu sou bombeiro militar e trabalho aqui há 20 anos, eu já resgatei milhares e milhares de pessoas, e baseado na minha experiência, eu digo para vocês, esse acidente é para a morte. E a gente tudo arrebentado lá. Esse acidente é uma morte. Ele disse assim: eu não sei no que vocês creem, mas uma coisa muito forte segurou a vocês. E de fato, eu sou ruim de roda. Eu sou ruim, o Rafael que vem dirigindo o carro. Eu sou ruim de roda. Mas o carro capotou, rodou, capotou.
e parou estacionado no acostamento. Certinho. Foi a melhor estacionada que eu fiz. No horário do rush, se não para ali, ia vir uma carreta, bater e acabar. Estacionou, pum, parou. Todo arrebentado, mas estacionei. Não estacionei nada. E ele disse: eu não sei, irmão, o que vocês acreditam, mas tinha alguém ali muito forte, maior do que vocês. Aí para o irmão não continuar pregando, já sabia onde ia dar aquilo, eu tirei, o negócio estava tampando aqui, o sangamento, e disse: eu sou pastor. Ele disse: então a paz do Senhor, está explicado. Eu sei o que é perder o controle. A maior lição que o Espírito Santo, tudo na vida é uma parábola. A maior lição que essa parábola desse acidente terrível, que me deixou marcas físicas, mas sobretudo a maior experiência de livramento da vida, foi que o melhor momento para você experimentar o controle é quando você perde o seu. Eu perdi o controle daquele veículo quando ele chocou-se na mureta, quando ele capotava, mas no momento que eu larguei o volante e perdi o controle, alguém maior, mais poderoso, estava controlando. Então não tema o balanço do barco, Jesus está nele, Jesus está no controle. E é nas perdas do controle que nós experimentamos a glória de Jesus. Por que ir para o outro lado? Porque do outro lado existe um homem. Quando Jesus chega lá, ele se prostra diante de Jesus e diz: por que você veio nos atormentar? Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Legião. Legião é um destacamento militar romano que é composto por 3 a 6 mil soldados. Há variações, tinham legiões com 3 mil soldados e legião com 6 mil soldados. O propósito da legião era o seguinte: todas as vezes que o império queria destruir uma cidade, eles enviavam a legião. A legião era diferente de outros tipos de destacamentos. Haviam destacamentos que tinham o propósito de dominar, vencer o exército e sitiar a cidade. Legião não era enviado com esse propósito. Quando Roma queria devastar uma cidade, há relatos históricos que uma legião, esse exército de aproximadamente 6 mil soldados, entre 3 a 6, em 2 horas devastavam a cidade inteira. Eles eram especialistas em matar, em destruir. Quando o diabo usa essa mesma nomenclatura para se descrever ou para descrever, quando os demônios usam essa nomenclatura, não é só um nome que eles estão usando, eles estão revelando o propósito que os demônios têm naquela cidade. Quando ele se apresenta como legião, ele está dizendo o seguinte: nós estamos aqui com um propósito: destruir. E o propósito não é destruir aquele homem somente, porque se você ler o capítulo 5, você vai ver que aquele homem cheio de demônios, possesso de demônios, se tornou um caos social. Ele é amarrado com correntes e não fica preso. Ele vive gritando, vagando nos cemitérios. Ele é um terror para aquela cidade. Ele anda com violência contra si mesmo e contra qualquer pessoa que tenta detê-lo. Quando Jesus chega e pergunta o nome, ele diz legião, ele revela o propósito. Os demônios estão ali para destruir Gadara. Aí isso explica porque Jesus, sendo tarde, atravessa para o outro lado. Porque há uma investida do diabo para destruir não só Gadara, mas todas aquelas 10 cidades de Decápolis. Há um plano em curso do diabo para destruir aquele conglomerado de 10 cidades. E o plano já está em ação. Os demônios já estão trabalhando. Mas Jesus chegou em Gadara. Diga para quem está do seu lado: Jesus chegou em Gadara. Jesus chegou em Gadara. Para cada 6 mil demônios que o inverno investiu para destruir Gadara, o reino de Deus enviou o próprio Deus. Aí você pode dizer: é desproporcional.
o demônio enviou 6.000 demônios para destruir aquele lugar. Jesus chegou com uma caravana de 13, ele mais 12, mas tinha outros barquinhos. Mas a conta não é sobre quem está com Jesus, porque quem está com Jesus só está para testemunhar, porque quem chegou em Gadara foi o próprio Deus, porque quem pisou em Gadara foi o céu. E se o diabo está trabalhando, o céu também está. Se o diabo está investindo, o céu também está. Eu vim profetizar. Jesus vai entrar na tua Gadara, Jesus vai entrar aonde o diabo está vencendo. Quem tem fé para receber essa palavra? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Gadara não sabe o que fazer. Gadara já tentou prender, Gadara já tentou acorrentar, Gadara já tentou excluir, mas não tem jeito. Gadara não pode contra os demônios, mas Jesus chegou em Gadara. Por que Jesus vai para o outro lado? Porque alguém precisa investir mais em pessoas do que os demônios. Isso serve para a igreja. Os demônios enxergaram um potencial naquele homem para depositar 6.000 demônios nele. Mas Jesus enxergou um potencial maior, porque ele vai pessoalmente lá. Os demônios não podem investir mais. Os demônios não podem trabalhar mais. Os demônios não podem se esforçar mais. Alguém precisa olhar para Gadara. Alguém precisa olhar para o outro lado. Porque aqui é a Galileia. A igreja é a Galileia. Mas o nosso propósito não é a Galileia. Nossa vocação não é a Galileia. Culto não é para onde você vem, mas é de onde você vai. Eu vim aqui para te provocar e dizer: a bênção apostólica não significa que o teu culto terminou, mas que você está sendo enviado para Gadara. E os demônios sabem. Se prepara o diabo, seus demônios, porque daqui a pouco vai sair uma multidão daqui da Ceso para Gadara. Irmão, acabou o tempo da gente ficar apaixonado, seduzido, idolatrando a Galileia. Acabou o tempo da gente ficar preso na Galileia, confortável na Galileia. Jesus está chamando essa igreja. Vamos para o outro lado. Eu ouvi essa palavra há 1 ano e meio, quando eu estava literalmente na Galileia. Sabe qual é a maior pergunta que eu respondi nos últimos 14 meses? Que é o tempo que eu saí da Galileia. A pergunta que eu mais respondi, pastor, foi essa aqui: por quê você deixou tanto conforto, tanto recurso? Por que você saiu de onde você saiu? Há uns 3 meses um amigo me chamou para um café na casa dele. Um amigo muito precioso. Preparou um café para mim, Priscila, minha esposa. E ele disse: eu chamei você aqui, meu amigo, para te pedir perdão. Eu falei: rapaz, eu não sei de nada que você fez contra mim. Que história é essa? Ele: rapaz, mas eu falei muito mal de você. Eu falei: é mesmo, é? Já começou, fala aí. Vai dar notícia? Não vou citar nomes, então nem começa, irmão. Ele disse: rapaz, quando você saiu de Petrópolis e foi morar em Belford Roxo, eu espalhei para um monte de gente, colega pastor. Eu falei: o Newton não está bem.
Isso pode ser crise da meia-idade. Não é possível, não é comum. Pior não foi ouvir as pessoas que me perguntavam por quê. Pior é vê-las não ficando satisfeitas com a minha resposta. Quando eu dizia assim, eu recebi uma palavra de Deus. Algumas foram corajosas e disseram, só isso? Porque nesse tempo que nós vivemos, humanista, onde todo mundo trabalha em prol do seu conforto, onde todo mundo faz tudo para viabilizar a sua vida melhor, só a vontade de Deus parece algo muito pequeno, parece algo muito insano, e é mesmo. Como é insano Jesus, no final do dia, depois de um dia trabalhoso, cansativo, expor ao perigo de morte toda a sua equipe, indo para o outro lado, para um lugar feio, hostil, sem nada para oferecer. Mas Jesus vai, eles vão atrás de Jesus. Aquele homem vai ser liberto. Ele fica tão impactado, e ele diz, eu quero ir com o Senhor. Eu quero ir, deixa eu ir. Num texto onde Jesus atendeu até o pedido de demônios que pediram para ir para os porcos. Jesus não atende o primeiro pedido do novo convertido, que pede para fazer parte da sua equipe ministerial. Jesus diz, não, vai para a tua casa, vai para casa, porque a primeira coisa que os demônios fizeram com aquele homem foi tirá-lo da sua família, e o Evangelho vai devolvê-lo para sua casa. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu seu casamento, que está em crise com seus filhos, mas eu quero te dizer, os demônios patrocinam o teu divórcio, a destruição da tua família, mas o Evangelho vai te levar de volta para casa. Me permita falar com autoridade. Por quê? Porque não há missão, não há ministério e não há carreira mais importante do que a tua família. Não há propósito maior do que os teus filhos. Jesus podia enviá-lo para a África, Jesus podia enviá-lo para o Egito, mas envia ele para casa. Eu vim aqui como profeta para declarar para alguém, volta para casa. Volta para casa, porque não há ministério bem sucedido que não comece na tua casa. Há muito tempo eu parei de me impressionar com performance. Eu não me impressiono mais com púlpito há muito tempo, eu me impressiono com mesa. Credencial de sucesso não é quanto você ganha, mas é como está o teu casamento. Credencial de sucesso não é o tamanho da tua conta bancária, não é em quantas igrejas você prega, mas como está a tua família. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Qualquer sucesso da igreja, qualquer avanço da igreja, é por causa de Jesus, é Ele que está edificando. Eu vim aqui dizer, a igreja Jesus está edificando, mas a tua casa é você, teu casamento é você, a tua família é você. Então quem patrocina você sair de casa é o diabo. E eu vim aqui dizer, volta para casa. Termino aqui, que bom que ele voltou para casa. O texto diz, começando pelos seus, ele pregou em Gadara e anunciou o reino em toda a Decápolis. Se você começar pela tua casa, não haverá limites para você. Se você começar com o teu casamento, não há limite para você. Volta para casa, começa em casa. Tua missão é em casa, teu propósito é em casa, tua chamada é em casa, teu propósito é em casa, porque é da tua casa para o mundo, é da tua casa para a carreira, é da tua casa para o sucesso. E tem gente que tem gente que se perdeu buscando coisas para sua casa. Tem gente que foi trabalhar muito
Tem gente que foi trabalhar além da conta para melhorar a sua renda, para melhorar a sua família. De tudo que a tua família precisa, o que mais ela precisa é da tua presença. Volta para casa. Tem gente que foi fazer uma faculdade para ganhar mais e perdeu o casamento. Tem gente que foi se esforçar para melhorar e perdeu os filhos. Volta para casa, volta para casa, porque é da casa para o mundo. Jesus hoje nos convida. Vamos atravessar para o outro lado. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor seja